o relevo que a gente vai estudar, ele, enquanto superfície da Terra, enquanto a forma da superfície da Terra, ele é irregular, ele não tem uma forma regular. Quando a gente fala a Terra é redonda, né, ela nunca é um redondo perfeito, né, porque a gente tem inclusive as formas de relevo, essa superfície do terreno irregular. Né, nós temos bacias oceânicas, cordilheiras, montanhas, né, esse relevo está cortado por rios, por exemplo. Então, todas essas formas de relevo são resultado do equilíbrio de forças. Né? Forças opostas. Que forças? Né? Uma força endógena, que tem sua origem dentro do planeta, portanto, tectônica. Endógena vem de dentro, né? A palavra endo. Né? Então, endógenas, a sua gênese pelos processos internos. Né? E exógenas é os fenômenos do clima, que, portanto, né, trabalham de forma oposta à tectônica, o clima, no sentido de suavizar as formas de relevo. Então, a teoria que a gente concebe hoje, né, dessa movimentação de placas tectônicas, que dá essa dinâmica, né, que resulta em terremotos, vulcões, por exemplo, hoje bem formulada, né, bem amarrada essa teoria da tectônica, né, ela tem sua origem, portanto, em dois outros conceitos, que é a deriva continental e expansão do fundo oceânico, aqui chamada astenosfera, né, que seria o que dá plasticidade ao movimento da tectônica. Né, e aí a gente vê aqui, ó, o continente, a crosta no continente, tá, representada, a gente vê o continente espesso, né? Ou seja, bem profundo é a rocha no continente. Né? Aqui a crosta, enquanto a parte rígida, endurecida do planeta. E já no fundo do oceano, a chamada crosta oceânica, ela é fina, ela é muito fina, certo? Então isso fica para registro de vocês. Tá? A densidade também é bem diferente. Ó. A crosta continental ela tem uma densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a crosta oceânica tem 3, ou seja, o fundo do oceano, a rocha do fundo do oceano, ela é mais densa, ela é mais pesada do que o continente. Então, esse é o motivo que mais à frente a gente vai ver que no choque de duas placas, quando duas placas se chocam, né, quando nós temos uma continental que é espessa e mais leve, ela vai ficar por cima. E a oceânica, ela vai por baixo e vai voltar para o manto. Né? Semelhante a essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, que nós chamamos de subducção. Uma parte da crosta, a crosta oceânica, ela vai para baixo da placa, né? Aqui que tem a crosta continental, que é mais Wegener, há bastante tempo, há mais de 100 anos atrás, ele formula uma teoria, né, que é a deriva continental. Então ele propõe que os continentes estavam juntos, conforme esse modelo que vocês veem em tela aí. Tá? Ou seja, ele estudava fósseis e identificou que esse réptil aqui do Triássico, né, o Cygnognathus, ele se distribuía por uma região da América do Sul e da África. E mais, né, ele viu que essa planta aqui, ó, chamada Glossopteris, tá, ela aparecia como fóssil, né, na Oceania, em todo o território da Antártida. Veja, a Antártida que está isolada hoje, lá no extremo, né, do hemisfério sul, na Índia, Madagascar, na África e na América do Sul. Esse mesossauro aqui, ó, que é um réptil de água doce, ele existia no sul da América do Sul e no sul da África. Então, todo esse estudo baseado em fósseis que Wegener desenvolveu, ele defendeu a teoria da deriva continental, dizendo que esses continentes eram juntos. Então,
Tem um episódio fundamental para o avanço da teoria da deriva continental, que é chamada de expansão do fundo oceânico. Vejam que pela legenda, os tons alaranjados e avermelhados, eles representam rochas mais jovens, né? Aí na legenda de vocês, de 2 a 5 milhões de anos, né? O laranja ali, ó, um pouco mais claro, até 24 milhões de anos atrás. Então, essas cores mais vivas representam rocha nova, rocha que foi solidificada recentemente, ou seja, elas eram magma, né, do interior, lá do manto, que se solidificaram na superfície há poucos milhões de anos, né? E se vocês forem para os tons mais ali fortes do azul, né, o azul escuro, vocês vão ver que são as rochas mais antigas do fundo do oceano. Tá? Então, olhando essa imagem, a gente entende o processo de expansão do fundo do oceano que justifica a separação da África e da América do Sul. Né? O que separou a África e a América do Sul? Está aí, é um crescimento do assoalho oceânico. Se a gente for observar o relevo nesse fundo do oceano, nós vamos ver uma cicatriz. Vejam essa cicatriz aqui, ó, que tem no meio do Oceano Atlântico. Né? Então, é nessa cicatriz aqui que está vindo rocha nova, rocha, né, magma, que se solidifica no fundo do oceano, formando rocha nova. E vejam que essa cicatriz se distribui amplamente por todo o Atlântico, Atlântico Norte, Atlântico Sul, né? Ela dá a volta aqui, ó, no continente Antártico, que está ao sul da imagem. Então vejam que essa cicatriz aqui está entre a Índia e a África, né? Justificando que Wegener tinha identificado de fósseis lá na Índia que estavam, né, gozando de um território amplo, né, e ininterrupto, no caso, assim como a Austrália, certo? Então, quando se estuda esse fundo do oceano, se percebe que, de fato, existe uma expansão do fundo do oceano que resume, um fenômeno que acontece lá no interior do planeta e que justifica aquilo que Wegener tinha identificado no registro fóssil. Essas reações que acontecem lá no interior do planeta, elas vêm com força até a superfície, fazendo com que a crosta, que já é fina, essa crosta do fundo do oceano, ela fique mais fina ainda, e é onde esse magma consegue chegar. Assim que esse magma se solidifica, ele acaba também por empurrando cada vez mais para o lado essas placas, né? Mas o planeta não vai crescer indefinidamente. Existem algumas áreas que o material é consumido. Por exemplo, aqui, ó. Então aqui a gente tem exato o exemplo, né, do Oceano Atlântico, que no meio desse Oceano Atlântico nós temos o chamado limite de duas placas, um limite divergente, ou seja, nós temos uma placa indo para um lado e a outra placa indo para o outro, a partir de uma zona, né, de crescimento dessa placa, que empurra. A placa toda, à medida que cresce, ela está sendo empurrada aqui para a esquerda, para o oeste, e essa placa aqui, simetricamente, está crescendo para leste, que é a placa africana, certo? Mas nessa zona aqui, ó, percebam, né, lá no Oceano Pacífico, nós temos uma placa oceânica, né? Essa placa oceânica, ela está lá parada, né? Mas tem uma outra placa que está crescendo aqui no Atlântico e sendo empurrando o continente, que é mais leve do que a parte oceânica, né? Lembram da questão da densidade? Então acaba essa placa, quando cresce aqui, empurra o continente mais leve por cima da placa oceânica lá do Pacífico. A consequência é que a placa do Pacífico, ela imerge, né, no manto, fazendo com que ela se funda, ela derreta,
né? Parte desse material que aumenta a pressão do manto volta para a superfície na forma de vulcões, de dutos, né, de magma, até extravasarem num vulcão na Cordilheira dos Andes. Tá? O próprio terreno ele começa a se dobrar pela pressão, ciclo da rocha. Né? Nós temos o início do processo tectônico nesses limites divergentes, onde se forma rocha magmática, é o magma que solidifica, por isso magmática, tá? Também chamada de ígnea, rocha ígnea é essa do magma, tá? Que se forma aqui no fundo do oceano e também pode se formar aqui, nesse magma que solidifica. Então, se ela chega na superfície, se solidificando rápido, ela vira rocha ígnea, extrusiva, porque extravasou. Ao contrário da rocha ígnea intrusiva. Rocha ígnea intrusiva foi essa que se solidificou dentro da crosta. Ou seja, a rocha que se solidifica dentro da crosta, ela demora para se solidificar, porque ela está lá no colchão térmico que é a crosta. Né? Então, os minerais crescem nesse processo lento e se tornam rochas duras, extremamente duras, essas rochas intrusivas. Formação de rocha ígnea extrusiva, rocha ígnea intrusiva. As rochas metamórficas. Que rochas são as metamórficas? É qualquer rocha que exista na crosta, ou na crosta continental, ou na crosta oceânica, que sofre metamorfose. O que é essa metamorfose? É pela pressão tectônica. Pela pressão tectônica, ela se refaz. Aumento da pressão e temperatura, a rocha se reorganiza, como se ela estivesse dentro do manto de novo, se solidificando. Primeiro ela se aquece, se derrete, depois se solidifica de novo. Okay? Então essa é a rocha metamórfica. Existem as rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares? Então, são as rochas que se formam a partir de sedimentos que se acumulam. Mas o que são sedimentos? Sedimentos é quando uma rocha ela é desgastada em partículas menores. Então, qualquer sedimento é uma parte da rocha. Um grão de areia, por exemplo, é um sedimento. Um cascalho é um sedimento. É parte de uma rocha que se separou da rocha a partir do processo do clima, do tempo. Né? Então, o desgaste da rocha através das intempéries produz sedimentos. Mais do que produzir sedimentos, ele acaba transportando esse sedimento até um local onde eles se acumulam. Né? E esse ambiente onde os sedimentos se acumulam é chamado, né, de depósito, né, que vai formar rocha sedimentar. Ou seja, pelo acúmulo de sedimento, né, isso favorece a que ele se compacte pela pressão do acúmulo, né, e forme uma nova rocha, chamada de sedimentar. Vejam que a formação de rocha sedimentar, ela está relacionada às intempéries. Portanto, aqui nessa imagem representado pelo ciclo hidrológico. Então, não é aquilo que a gente estuda no primário, do ciclo hidrológico. A água evapora, né, os ventos sopram para o continente, aí nós temos neve, chuva, todos esses fenômenos do clima, eles atuam desgastando as rochas, né, produzindo sedimentos que são colocados em movimento pelas intempéries, pelos agentes do clima, que é a chuva, a geleira, né, a avalanche, a chuva, né, enfim, a própria corrente oceânica leva tudo isso para o fundo no nosso oceano. Normalmente, né, nessa zona próxima do continente, que os rios levam até a foz, né, os sedimentos, que aí a corrente oceânica distribui.